Demitir todo mundo aqui. Continuar. Rating 1. Perdão, pessoal, eu nem vi que estava acabando a reunião, me emocionei falando aí. Quando o pessoal entra aí. Hoje foi puxado o dia, cara. Barbaridade. Beleza. Em 8, antes estava em 11, eu acho que era. Vamos esperar o pessoal. O pessoal vai vindo. Tá, então existem, eu até vi essa semana passada, nem lembro. Estava procurando um outro assunto e vi. Não, estava procurando o assunto da aula de chavetas e vi um sitezinho lá que mostrava análise de elementos finitos para estimar concentrador de extensão. Tá? Mais ou menos isso que o pessoal faz hoje em dia. Aí, tá? Mas na literatura tem tabelas, né, aceitáveis aí para muitos concentradores de extensão. Tá? Eu não foquei muito, né? A gente falou que a deflexão é calculada por software. Eu passei uma planilha lá para vocês para calcular um eixo. Tá? Se vocês quisessem usar aquela planilha para o exercício 6.14, daria para usar. Tá? Ou para a lista 2. Eu não sei se eu postei a lista 2 já ou não. Tem que dar uma olhada, não sei. Que é dimensionamento de um eixo, enfim. Tá? Que mais? E aí essa deflexão é calculada por software, depois a gente faz uma correção, tá? Para atingir a deflexão que a gente deseja. Qual a deflexão que a gente deseja? Bom, aqui a gente tem para engrenagens, tá? Para engrenagens, não é essa tabela aqui, essa é o resultado do cara. Opa. Essa daqui. Para engrenagens, qual é a folga admissível, tá? E para rolamentos, qual que é a inclinação admissível. Inclinação admissível. Depois a gente falar de rolamentos, a gente fala um pouquinho mais isso aqui, mas já fica a dica, tá? A gente tem ali rolamentos cilíndricos, que é esse cara aqui, certo? Um ângulo bem pequeno, tá? Um ângulo bem pequeno. Então, se tua carga é elevada, você tem que aumentar o diâmetro por causa do momento e tem que aumentar o diâmetro por causa da... Bom, tem que aumentar o diâmetro por causa do esforço, tá? Mas você vai ter que usar um rolamento cilíndrico, de rolos cilíndricos, tá? Para resistir a mais carga axial. E o rolamento de rolos cilíndricos, ele admite uma inclinação muito pequena. Né? Qualquer inclinação pequena, ele vai desgastar muito rápido. Então, você tem que fazer um eixo mais robusto ainda. Mais robusto ainda. Esse taper, eu acho que é o cilindro o rolamento de cilindros cônicos, tá? Então, ele também tem uma restrição bem grande contra inclinação. E o de esfera é o Deep Groove Ball. Tá? É um pouco maior. E os esféricos e os autoalinhantes, você tem uma deflexão, absorve, né, mais inclinação de eixo. Mais inclinação de eixo. Isso quem te dá é o teu, tá aqui, ó, o slope, né? Slope. Isso que te dá é teu software. Tá? Aí você tem que só verificar para esses pontos. Bom, isso foi o que a gente falou na aula passada. Tá? Hoje vai começar daqui. Parafusos de fixação. Pessoal, tá tudo online, hein? Quantos que estão? 10, beleza? Tudo certo? Aí estão acompanhando, dormindo, tomando uma cerveja? Não? Tudo tranquilo? Então, tá bom. Parafuso de fixação. Então, é comum, tá, pessoal, utilizar parafusos para a fixação dos componentes, tá? Dos componentes. Esse parafuso você vai apertar ele e ele vai aplicar uma força pontual, certo? Uma força pontual no teu eixo. E essa força pontual, não sei se não tem um exemplozinho embaixo aqui. E essa força pontual é que vai resistir às cargas de torção e cargas axiais. Torção e cargas axiais. Certo?
Parafuso de ponta é utilizado, essa daqui, né? E você faz uma marca, né? Ele deforma o teu eixo. Olha, particularmente, a minha experiência com esse tipo de fixação não é muito boa. Tá? Não é muito boa. Primeiro porque se a tua máquina tem vibração, tá? A máquina tem vibração, e se o cara montou sem uma cola, sem aqueles produtos, né, de travamento, ele vai soltar. Ele vai soltar. Cedo ou tarde, ele vai soltar. E aí, quando ele soltar, aí depende o erro que pode dar. Tá? O erro que pode dar. A experiência mais recente que eu tive foi com um cabeçote de um plasma que estava dando erro da medida. Né? Erro de uma medida lá e tal. E aí fui visitar a empresa lá sem essa pretensão e tal. Ah, já que tu tá aí, dá uma olhada e tal. Não pode, dá um erro de programa, né? Vai atrás da programação, tá? Movimenta aqui, movimenta lá. E aí, na observação aí, a observação um pouco mais apurada, assim, pedalando, assim, né? Prestando um pouco de atenção, a gente viu que ele estava deslizando, né? Quando você aplicava um vai e vem no teu eixo, a inércia da cabeçote, ele deslizava o parafuso, girava o parafuso. Esse giro do parafuso provocava diferença de medida, né? Provocava diferença de medida. Aí não tive dúvida, né? Já conhecia o processo, eu acompanhei lá, a gente desmontou, levei para o torneiro, fizemos um rasgo de fresa, fui atrás de uma chaveta e tiramos o parafuso e botamos a chaveta quadrada, vai ter colocado naquele caso. Então, primeiro, tem que ser bem dimensionado para usar parafuso, forças pequenas, tá? E sem vibração, certo? Sem vibração ou com menos vibração possível, tá? Então, tem máquinas, sim, né? Nunca deu problema, não incomoda e tal, tá? Mas eu não tenho uma experiência muito boa, tá? Como é que eu dimensiono esse tipo de parafuso? Tá? Existe uma tabelinha aqui, mas a ideia é você relacionar o torque, tá? O torque com a força axial. Isso a gente vai fazer no capítulo 8, quando a gente estudar parafusos, né? Vai ver lá para cada volta do parafuso quanta força é gerada, tá? Essa tabelinha do lado já dá uma noção legal disso aí. Então você aplica um torque no parafuso, dependendo do tamanho que ele é, né? Que é o size, né? M8, M6, M10, tá? Ou em polegada, enfim. Aplica um torque, então um parafuso M6, você aplica um torque de 9,8 Nm, que é um torque baixo, tá? Vocês conhecem. E tem uma força de agarre, um grip, de 4.450 newtons. Tá? 4.450 newtons. E aí? O que eu faço com esse valor? Boa pergunta, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Ainda foi. E eu sinto falta de uma fórmula, tá? Eu sinto falta de uma fórmula que a gente vai ver só lá no capítulo 13, tá? Mas tudo bem. Então eu tenho meu eixo, eu tenho minha engrenagem, sei lá, minha polia, tá? Tenho minha polia, certo? Uma polia aqui tracionada pela correia V. Eu tenho aqui o meu eixo, certo? Aqui o meu eixo. Vamos dar um diâmetro de, sei lá, 20. Meu eixo. Podia ser até maior. 20 tá bom. 30 vai. 30. Diâmetro do eixo. Tá? E eu vou botar aqui um parafuso M6. Né? Parafuso M6. Tranquilo? Esse parafuso M6, então essa polia, ela só tem força, não tem força axial. Tá? Só vai ter a força de giro dela, de torção. Deixa eu tentar desenhar um pouco melhor isso aqui,
para vocês entenderem como é que monta isso. Tá? Tentar montar o eixo. O eixo reto, mesmo sem escalonamento, sem nada. Ficou pequeno meu papel aqui, minha projeção, mas tudo bem. Minha folhinha em V. Ficou pequeno aqui, ficou rompida. Tudo bem? E aqui eu coloco o meu parafuso. Poderia botar até mais parafusos, né? Vou botar um só. Para fora tem. Tá, então essa é uma aplicação bem comum para polias aí. Né? E aí você pega, aperta esse parafuso. Certo? E bem prático de montar. Barato, tá? Porque o teu eixo pode ser liso. Você não precisa fazer usinagem no eixo. Você não tem concentração de tensão no eixo. Tá? Eu não estou dizendo que é de todo mal esse tipo de aperto. Minha experiência não foi muito boa. Mas tem suas vantagens. Tá? Rápido, não tem concentração de tensão no eixo. Barato, você só tem usinagem numa peça, que é o cubo, né? No meu caso aqui, uma polia em V. Poderia ser uma engrenagem, poderia ser outra coisa. Tá? Perigo. Se você tem só torque, beleza. Tá? Por quê? Aqui, essa polia está girando para esse sentido, tá? E aqui o meu eixo gera uma força no sentido oposto, tá, ao torque da polia para encontrar o equilíbrio. Tá? Para encontrar o equilíbrio. Então, eu tenho o torque da polia, T, e tem que ser igual a força, eu vou chamar de agarre, holding, em inglês, né, que ele usa lá, H vezes o diâmetro do eixo sobre 2. Torque é força vezes distância. Qual a distância do centro, tá, até o ponto de agarre. Tá? Então, aqui eu tenho meu eixo. Diâmetro D é o que vai aqui. O diâmetro D é o que vai aqui. Tá? Então, esse parafuso M6, vou puxar aqui na tabela. Tabela 7.4. Vou botar aqui. Tabela 7.4. M6. Torque 9,8, escolher, né? Newton metro. E força, potência, força de agarre igual a 4.450 newtons. Então, eu aplicando esse torque no parafuso, né, eu vou ter essa força de agarre e esta força de agarre para o meu eixo de 30, ficou parecendo 20, mas é 30, vai me prover um torque máximo de polia, tá? Torque máximo na polia, 4.450 vezes 30 sobre 2.000, para já dar em Newton metro. Tá? Deixa eu até fazer de cabeça, não rola. Engenheiro Nutella, né? Não consegue fazer nenhuma conta de cabeça. 4.450 vezes 30 dividido por 2.000. 66,75 Newton metro. Tá? Então, é um torque relativamente pequeno. É um torque relativamente pequeno.
Tá? O que eu posso fazer para aumentar esse torque? Botar mais parafusos. Tá? 1 ou 3 parafusos, é normal usar 3 parafusos. Tá? 4 eu nunca vi, porque 4 você começa... Aí, se você colocar 1, não vai colocar aqui. Tá? Você vai colocar ele do lado aqui. Tá? Para botar toda a folga do eixo para um sentido só. 4 parafusos, você começa um rouba a força de montagem do outro. Tá? Quando você monta esse aqui, você pressiona esse aqui. Quando você monta esse aqui, você desloca esse aqui. Então, trabalhando em concordância, eles não trabalham bem. Né? Então, você tem que trabalhar um aqui, o outro aqui, ou 3 parafusos também é comum utilizar. Mas, vejam só, o parafuso utiliza uma força pequena. Tá? Mesmo com a força máxima aqui, é um torque pequeno de agarre. Tá? Se eu tivesse uma força axial, eu tenho que fazer uma decomposição desse vetor. Agora fodeu, né? Tá. Se eu tiver uma força axial, eu tenho que fazer uma decomposição desse vetor. Então, essa força aqui, parte dela vai para resistir ao torque e parte dela vai para resistir à força axial. Tá? Isso é uma soma vetorial, é Pitágoras, não é soma direta. Tá? Então, isso que às vezes dá problema nesse tipo de aplicação. Né? Esse cara restringe a força axial. Eu acho que foi isso que aconteceu lá na máquina, no plasma, né? E aí você tem aqui alguma sujeira ou um desalinhamento da engrenagem que gera um deslocamento, né? Obriga essa polia a ter um deslocamento. Imagina se você montar a polia inclinada, tá? Por menor que seja a inclinação, ela vai gerar uma força axial. E essa força axial vai reduzir a força de agarre aqui no parafuso. Tá? Então, só isso que você tem que tomar um certo cuidado. Tá? E aqui eu não usei carga, não usei fator de segurança nenhum. Né? Dinâmicas. Aqui ele indica usar fator de segurança de 1,5 até 2 para cargas estáticas, tá? Que é um fator grande, 4 até 8 para cargas dinâmicas, né? Da vibração. A vibração pode e vai soltar esse parafuso uma hora ou outra. Beleza? Essa capacidade de sustentação é esse holding power aqui, né? Erroneamente. Tá, então, primeira forma de fixação, tá? Ali dadas as vantagens, é prático, é rápido, é relativamente barato, não gera usinagem no eixo, tá? Não gera concentração de tensão no eixo, mas você tem restrição de cargas, tá? Tem restrição de carga. Ele não consegue segurar muita carga, né? Se tiver um torque um pouquinho elevado, você não está morto, tá? Conforme você aumenta o torque, o que você utiliza? Chavetas, tá? Ou pinos. Beleza? Veja que tudo depende do projeto da tua máquina. Tá? Do projeto da tua máquina. Porque a gente tem chavetas, que são esse A e B. Vou aumentar essa figura aqui, não sei por que está pequeno. Chavetas A e B. E pinos, que é do C até o F. Tá? Chavetas A e B permitem deslocamento axial. Ou seja, se eu botar uma chaveta, já leio aí quem começou a ser gato. Se eu botar uma chaveta, eu permito que meu cubo se desloque para dentro e para fora da tela. Tá? Ou quadrado ou redondo, tanto faz. Ele permite esse deslocamento. Já os pinos, eles restringem tanto o torque quanto o deslocamento axial. Tá? Professor, para um produto com vibração constante, colocando parafuso com arruela, Nordlock e porca com trava química, pode soltar? Olha, tudo que tu tá botando aí são paliativos, tá? Reduz consideravelmente o risco de soltar, mas não há garantia de que vai soltar. Tá? Não há garantia que você vai soltar. Então, claro, um parafuso, uma arruela Nordlock ou trava química ajuda um monte, tá? Principalmente a vibração, já
já experimentei, funcionou. No caso lá que eu tinha bastante operação, a trava química funciona. Hoje em dia tem essas tecnologias para serem utilizadas, tá? Mas eu ainda sou meio antiquado, tá? Eu gosto de pino e chaveta. Pino e chaveta não tem o que discutir, certo? Não tem argumento contra. Tá? Claro, é caro, né? Esse é um argumento forte. Mas você tem segurança, pode ter uma vibração que você quiser, tá? Ele tem menos risco de pode quebrar, enfim, pode romper, mas isso pode acontecer com o parafuso também. Mas eu já testei esses produtos, são muito bons, né? Trava química, usei bastante já. A indústria automobilística usa em sua totalidade, acho que todos os parafusos, né, hoje em dia, de um veículo tem trava química. Né? Tem uma gotinha lá de trava química, a 3M agradece, né? Traz faturamento para eles lá. Então, é um produto que é consagrado, funciona, tá? Funciona. Só que, assim, se você vai fazer um projeto único, né, que envolve riscos, tá? Então, eu não arriscaria, tá? Você tem um produto que você vai testar, né? Se a falha dele ocorrer não traz grandes problemas, beleza. E dá para testar, né? Dá para botar esse tipo de fixador sem problema nenhum. Agora, se você está trabalhando com segurança, é um pouco mais arriscado. Um pouco mais arriscado. Então, se você olhar assim, máquinas como é que eu vou explicar? Máquinas que não podem falhar, parece uma máquina de 1960, né? Usa as mesmas tecnologias daquela época. Tá? Se é um laser, se é uma máquina de produção, né? Bom, se parar vai dar riscos, né? Pode quebrar a empresa, mas não gera mortes e tal. Aí o pessoal usa bastante essas tecnologias, né? Usa bastante essa tecnologia. Agora, se é um negócio de segurança, eu vejo, é a experiência que eu tenho, né? Se é um negócio de segurança, assim, não pode falhar e tal. A parte eu visitei algumas, não foi muitas, mas as usinas hidrelétricas que eu visitei, a máquina parece que veio do 1920, né? E máquinas novas, né? Só que com tecnologias ainda, né? Pino, trava, old fashion, né? Old fashion. Enfim, então isso aqui, aquele problema que eu tive com o parafuso, tá? Aquele problema que eu tive com o parafuso foi mal dimensionado, foi erro de projeto, né, de quem fez a máquina. Eu resolvi com o chaveiro. Não calculei nada, né? Meia culpa, mas funcionou a máquina, está trabalhando até hoje. Eu visitei esses dias, eles até venderam a máquina para o pessoal lá, e o pessoal botou trabalhar, né, desmontar e montar a máquina, bem tranquilo. Então, o chaveiro funciona, é bom. Funciona. Chaveta quadrada e chaveta redonda eu já usei também. Não sei porque os torneiros não gostam, tá? Não sei se a ferramenta aqui, você tem que ter uma ferramenta, uma fresa específica, né? Isso eles vão ter que gastar para comprar, enfim. Mas eu acho muito elegante para um projeto uma chaveta redonda, tá? Eu já desmontei umas máquinas aí com chavetas redondas também. Eu tinha uma guilhotina antiga também, nas primeiras empresas que eu trabalhei, desmontei ela umas vezes, e ela tinha 4 chavetas redondas, tá? E ela promovia esse deslocamento axial e era impacto o dia inteiro. Né? Todo o carregamento era impacto, era uma chaveta de marca de chavetas, enfim, né, antiga, e 100%. E eu tive que trocar a chaveta barbada, né? Vai atrás um pino trefilado, né? O usina, ou retifica, enfim. E é fácil de você encontrar. Tá? Chavetas quadradas também são normalizadas, né? Material 1020 encroado. Né? Ou seja, quando você dá uma pancada, ele quebra. Tá? Uma pancada, ele quebra para fazer a função de fusível, certo? Se trancar a engrenagem aqui, eu quero que quebre o pino e não me estoure a engrenagem. Então, ele tem essa característica para funcionar como um fusível. Tá? Um fusível.
também são muito utilizados, né? Pinos sólidos, esse aqui, tá? O C. Pinos cônicos, pessoal europeu usa muito pino cônico, né? É fácil para eles conseguirem, enfim, é outra aplicação lá para eles, enfim. Eu já vi máquinas europeias bastante com pinos cônicos assim. Esse pino deslocado eu também acho bem inteligente, tá? Bem inteligente. É fácil de montar e desmontar, né? E olha o comprimento do pino que eu tenho aqui e o comprimento que eu tenho do pino aqui, né? A concentração de tensão que eu tenho nesse aqui é bem maior, ele fragiliza bastante o teu eixo, tá? E aqui tu tem pouca fragilização no eixo, certo? Talvez o cubo aqui fique um pouco fragilizado, você retira a casquinha aqui, mas eu acho uma aplicação bem interessante. Usinar também isso aqui não é muito bom, porque você pega a furadeira de canto aqui, isso faz vibração, enfim, é meio xarope de fabricar, tá? Mas é aplicável. Pinos cônicos, então, só pelo, né, você monta ele, você bate aqui na cabeça dele, você monta ele, certo? E para extração fica fácil também, certo? Você tem a força de fricção aqui, de interferência, né? Vai manter ele no lugar aí. É fácil manutenção. O único pepino do pino cônico é conseguir o pino, né? Você tem um fornecedor bom aí, beleza, né? Senão é difícil para pequenos. Eu sempre trabalhei com pouco volume, né? Eu nunca consegui. E anel elástico também eu usei bastante, tá? Usei bastante. Quando você tem bastante montagem e desmontagem, ele é bem prático de montar e desmontar. Tá? E, claro, o esforço um pouco menor, né? Porque ele é oco, enfim. Mas ele funcionou tri bem lá para a aplicação que eu tive com ele, né? Eu trabalhei na Yoast também, lá tinha o engate automático, era todo montado com pino elástico. Barbada de montar, barbada de fazer manutenção e atendia os esforços lá. Não era tanto esforço assim, né? Onde ele ia, mas atendia. Pinos cônicos, tá? Pinos cônicos no padronizados, tá? As dimensões aí, padronização, né? Tem que ter o furo cônico também, o que pode ser um problema, né, para fabricação. E chavetas, tá? Aqui, pinos cônicos, padronizados, diâmetro menor pode ser encontrado pela fórmula, né? Você utiliza o diâmetro maior e corta, enfim. Tá? Essa aqui é a inclinação, né? 0,208 seria a inclinação dele, tá? Enfim, acho que é bem na aplicação. E chavetas né, quadradas aí, ou retangulares, padronizadas, tá? Eu descobri há pouco tempo, não sabia, eu sempre usava umas tabelinhas assim, ou até que o fornecedor me fornecia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mexi com isso ontem, não sei onde é que eu salvei. Não. Chavetas e tolerâncias. Tem essa aqui. Essa aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso. Stop share screen. Esse cara. Eu descobri que tem essa norma. Não é bem isso. Tudo bem. Aqui, esse aqui. 6885 DIN, certo? Que ela fornece padronização para toda a chaveta. Para toda a chaveta. Comprimento, altura e largura. Tá? Ou com as bordas arredondadas, ou quadrada, né? Tipo AB, um lado arredondado e outro quadrado, certo? Com furos de extração, né? Porque isso aqui é com ajuste de precisão, né? É ajuste P, então ela monta uma certa monta justa, né? Enfim. E aí você tem algumas variações aqui, tá?
para cada diâmetro do eixo, para cada diâmetro do eixo, a largura e a altura, tá? A profundidade do rasgo, certo? Tolerância, os cantos e tudo mais. Tá? Então, tudo isso está nessa norma DIN. Eu não consegui achar, tá, essa norma DIN, certo? Mas nessa norma DIN também tem lá a dimensionamento da engrenagem. Da engrenagem, não, da chaveta. O dimensionamento da chaveta. Tá? Então, aqui é o ajuste P e H. Depois a gente vai ver o que é esses ajustes, tá? Ajuste forçado, deslizante justo ou deslizante livre quando é HH. Tá? Normalmente se monta com ajuste folgado, forçado no eixo, tá? E um pouco folgado lá no pino. Tá? Mais ou menos esse aqui, acho que seria mais usual. Enfim, tá? Então tem essa norma, se vocês um dia tiverem que dimensionar, enfim, escolher, vale a pena ir atrás dessa norma, né? Tanto para o dimensionamento quanto para a seleção. Tá? Aqui na disciplina eu vou usar a tabela que já tem no Shigley. Tá? Então aqui tem para cada tamanho de eixo o tamanho da chaveta. Tá? Tem chavetas quadradas e tem chavetas retangulares, quadradas, retangular, quadrado, retangular. Tá? Aqui para o eixo tem uma retangular e uma quadrada. A gente vai utilizar. Tá? Então, a fins didáticos, eu vou usar os dados do Shigley. Tá? Mas existe lá a DIN. Eu tenho que botar em algum lugar ela aqui para não esquecer. DIN era uma norma alemã, né? Para chavetas. Tá? Então, o tamanho da chaveta ele é determinado pelo diâmetro do eixo. Certo? São utilizadas chavetas padronizadas. Dá para fazer uma chaveta específica? Dá. Né? Não teria problema. Mas a chaveta comercial ela já vem no material adequado, tá? Que vai romper, né, de forma frágil, não vai romper de forma dúctil. Eu não quero que rompa de forma dúctil, porque senão estraga todo o meu eixo e meu hub, né, meu cubo. Tá? Seja o cubo, pode ser uma engrenagem, pode ser uma polia, pode ser o que quiser. Né? Mas eu não quero que estrague, eu quero que estoure a chaveta, tá? Para servir como um fusível. Então, o diâmetro, o tamanho da chaveta é determinado pelo diâmetro do eixo. E eu vou dimensionar o comprimento da chaveta. Vou dimensionar o comprimento da chaveta. Se eu preciso de mais torque, eu vou optar por uma chaveta mais comprida. Né? Escolher o comprimento máximo para que sirva de fusível. Professor, eu fiz uma chaveta muito comprida. Qual que é o problema? Ela não vai servir como fusível. Eu fiz uma chaveta muito curta. Qual que é o problema? Ela vai quebrar antes da hora. Eu tenho aqui 6 minutos, pessoal. Eu vou tocar um pouquinho mais para frente aqui, porque a parte de cálculo eu deixo para depois do intervalo, tá? Então a gente vai mais 5 minutos até as 8h20, depois a gente faz um intervalinho até as 10:50, meia hora de intervalo padrão. Estou fazendo assim para as disciplinas, funciona bem. Dá um intervalo bom, dá para tomar um café, dá para esticar as pernas, né? Não fica cansativo a aula. Bom, então chavetas. A falha de chaveta é devido tanto a esses elementos quanto à tensão de contato. O comprimento da chaveta é projetado para providenciar o fator de segurança desejado. Tá? Esse fator não pode ser excessivo, pois a chaveta é um fusível do componente. Meu Deus, quanto era de português. O comprimento da chaveta é limitado ao tamanho do cubo, óbvio, né? Não tem como ter uma chaveta muito grande e um cubo pequeno. Tá? O rasgo da chaveta não deve exceder 1,5 ou mais comprido que o diâmetro do eixo, a fim de evitar problemas de torção. Né? Então, eu falei lá quando a gente falou de tubos, eu falei de torção de tubos e torção de elementos abertos, né? Que fiz um rasgo de chaveta num tubo e deu
Ok? Tá? Então aqui também ele limita o tamanho do rasgo de chaveta não ser maior do que 1,5 vezes o diâmetro do eixo. Tá? É possível utilizar múltiplas chavetas, isso que eu já vi também, tá? Transmitir torque, normalmente orientadas a 90 graus entre si, também para não ter concentração de tensão, tá? Não ter concentração de tensão, e aquele esquema da chaveta empurrar a folga do eixo para um lado só do cubo. Chavetas comerciais são feitas a aço de baixo carbono laminada a frio, tá? Um dimensional ligeiramente menor que o medião para facilitar o encaixe. É encaixado com um certo ajuste. Tá? Variaçãozinha na teoria. Um parafuso de fixação pode ser utilizado como uma chaveta para segurar o cubo axialmente. Bom. Tá certo. Então, a minha chaveta restringe a torção, mas não restringe o movimento axial. Então, eu posso, além da chaveta, colocar um parafuso só para segurar o movimento axial. Tá? Só para segurar o movimento axial. Chavetas com cabeça de quilha, né, são cônicas e então é fácil de montar e tem uma cabecinha ali para você bater e facilitar a desmontagem. Já vi isso aqui também, bastante em máquinas. E a chaveta meia-lua, também já vi em motor elétrico, já vi bastante essas chavetas aqui. Possuem maior penetração, tá? Útil para pequenos diâmetros, o motor elétrico tem um diâmetro de saída pequeno, relativamente pequeno, e tem uma concentração de tensão reduzida, tá? Comparado à chaveta retangular, certo? Melhor concentricidade e balanceamento da chaveta. Então, a chaveta ela não é um paralelograma, tá? Ela não é compridinha, ela é essa meia luazinha aí, certo? Woodruff, nome da chaveta, também é padronizada, né? Dependendo do diâmetro do eixo, tá? Tem as dimensões da chaveta, tá? Dependendo do diâmetro de tal a tal, se usa tal largura de chaveta, né? E a largura de chaveta vai dar as demais medidas, tá? Então a gente tem as tabelas aí para a gente se achar, tá? Para não, para. Vai, para. Rasgos de chaveta usinados com uma razão R sobre D 0,02, tá? São estimados coeficientes de concentração de tensão. KT e KT para flexão, KTS para torção, né? Mantendo o final do rasgo da chaveta pelo menos a distância de diâmetro sobre 10 do ressalto, irá prevenir a combinação das concentrações de tensão. Então, isso também é um ponto do projeto de eixos, né? É fácil de... Às vezes a geometria te limita a isso, né? Prevenir. A geometria te limita a isso e você tem que ter... mantendo essa distância, você não tem a combinação dos concentradores de tensão. Para ficar mais perto, você tem que usar um coeficiente de segurança maior, porque a concentração do rasgo de chaveta vai somar com a concentração do alívio do eixo. Tá? E aí não se sabe qual é essa concentração total aí. É só fazendo elementos finitos naquele ponto para a gente ter uma noção legal, tá? De concentração de tensão. Mas, enfim, a gente tem uma estimativa aí de concentradora de tensão, tá? Aqui agora tem esse exemplozinho, vou ver se eu acho um exemplo, se a gente faz exemplo mesmo, de dimensionamento da chaveta, tá? Tá acabando a reunião, vamos por a meia hora de intervalo. E depois a gente pode até dimensionar os pinos aqui também, tá?